que esse é um investimento importante, viu, Guilherme? É um investimento importante. A gente segue aqui porque o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, Bruno, ele, em um vídeo nas redes sociais, afirmou que, diferentemente do que muita gente acha, contrariando a opinião e até crítica de alguns, o Partido Novo faz coligações, sim. Bom, em Campinas, o Novo tem um representante na Câmara, que é o Paulo Gaspar, que a gente já comentou aqui, ele tem feito ali algumas críticas ao executivo aqui em Campinas, ainda muito em tom de sugestão, mas ele está ali mexendo alguns pauzinhos e a gente falava da janela partidária, a gente já comentou aqui que Paulo Haddad, que é o outro vereador, é líder lá do governo do Dário Saad na Câmara, Rossini também o apoia, mas existe uma possibilidade aí de uma mudança de partidos, porque no caso do Haddad ele está no Cidadania, que hoje o vice-presidente é o Rafa Zimbaldi, que é, teoricamente, na pré-candidatura aí seria o principal adversário do prefeito de Campinas. E nesse bololô, como se diz, Bruno, queria saber de você o seguinte, essa fala do Eduardo Ribeiro repercute aqui para Campinas e de alguma maneira indica aí, bom, ele fala que é um objetivo político, pode ter coligações, porque aí você está então reunindo forças. Como que você sente essa fala dele? É uma mudança de posicionamento do Partido Novo? Vamos lá, Carol. Primeiro que eu acho que o Novo não é tão novo assim, né? Ou pelo menos nasceu com uma ideia e depois foi se mostrando mais tradicional do que muitos imaginariam, né? Vamos dar um exemplo aqui. O partido nasceu lá atrás sob a promessa de que não utilizaria, por exemplo, o fundo eleitoral, de fato não usou em uma das eleições, mas depois começou a ver que a disputa acaba sendo muito desigual, né, Carol? Quando se trata em fonte de financiamento. O jogo é o jogo, né? E de recursos. O jogo é o jogo, não tem por onde, né? Então acabou voltando, agora utiliza o financiamento, também a questão das coligações, muitos, não é que surgiu do nada, porque muitos diziam, bom, você é novo, é diferente, a gente não se coliga, tem novas ideias, só vamos se juntar eventualmente com quem pensa como nós. E no vídeo ele está dizendo justamente o contrário, falou, não, é preciso olhar para a conjuntura local, é preciso ver se os apoios fazem sentido, entender as lideranças. O que ele está dizendo publicamente, Carol? Está dizendo o seguinte, o jogo da política real, ele é multinível no Brasil. Esquece essa história de que o partido político é uma coisa só, do nacional ao local, porque não é, não tem como ser no Brasil. As clivagens são muito diferentes, as conjunturas são muito diferentes. Às vezes você vai para um município que a liderança política de um partido, sei lá, de esquerda, está muito mais ao centro do que na esquerda mesmo, ou está muito mais, às vezes, até próximo da direita, se pensar do ponto de vista do espectro ideológico. Por quê? Porque o Brasil é essa espécie de caleidoscópio partidário, é assim que funciona. É claro que aqueles partidos que nacionalmente estão mais estruturados, eles têm mais capilaridade pelos municípios, ou seja, eles conseguem chegar com mais infraestrutura, com mais organização, com mais possibilidade de que os filiados tenham ali uma vida mais tranquila para se tornarem candidatos. Então, organização e estrutura do partido faz diferença na hora de pensar a eleição. Agora, pensando em celebração de coligações, de apoios, de alianças, meu amigo, tem que fazer aliança. Se você não fizer aliança, você não vence a eleição, ou você não acaba, às vezes, desidratando outra candidatura que você entende ser pior do que a que está na frente. Então é cálculo político o tempo todo, Carol. É cálculo político o tempo todo. Se o partido não fizer isso, não entra no mercado eleitoral, vê derrota após eleições e acaba não ligando nada a lugar nenhum. E eu diria que o cenário Campinas é bem desafiador para a oposição nesse momento. Muito desafiador, não tenha dúvida, até porque as duas principais candidaturas que até aqui vêm sendo ventiladas são aquelas que, até do ponto de vista, vamos pensar sobre essa lógica, né, do espectro mais político-ideológico, são mais próximos do que a gente pode imaginar, né, Carol? É diferente, por exemplo, do que estaria mais no campo da oposição. Seja uma oposição, vamos imaginar cenários aqui, seja uma oposição mais do lado do Novo, ou seja uma oposição mais próxima ao que é o PT, por exemplo, nenhum nem outro, neste momento e neste cenário eleitoral, está tão bem quisto quanto as duas principais aí, candidaturas, ao menos do que tem sido apresentado até aqui. Vou enfatizar até para ter clareza e honestidade com o nosso eleitor, né? Ainda não começaram as eleições, a gente começa a aventar possibilidades e quais lideranças estão mais presentes no nome o nome das pessoas está mais presente na cabeça dos eleitores, mas ainda não é o quadro. A hora que a campanha começar a estar na rua, e isso vai começar daqui uns 2, 3 meses no máximo, de modo mais intenso, né? Aí a gente começa a ver de fato quem é quem, qual consegue avançar mais e qual não consegue avançar tanto assim, né, Carol? Mas até lá é muito mais balão de ensaio e as pessoas tentando testar nomes e ver possibilidades para sentir aceitação por parte do eleitor do que qualquer outra coisa. Ou até mesmo alguns fazendo balões de ensaio para, quem sabe, usar uma metáfora do mercado da bola, né, Carol?
vender o passe mais caro lá na frente. Bruno Silva vai entrar em um período de recesso na semana que vem, uma semaninha de folga, né, Bruno? Bom descanso para você. A gente se vê, então, na outra semana. E vamos nos esforçar aqui para dar conta. A gente vai tomar um cafezinho só nós dois aqui, sem seus comentários, mas a gente vai tentar ajudar o ouvinte aqui a entender melhor a política, assim como você faz brilhantemente. Bom descanso, Brunão, e até a outra semana. Obrigado, queridos. Imagina, vocês são incríveis, aí certamente darão conta de transmitir todas as informações com máxima qualidade. Eu volto depois com alguns pitacos e análises aqui após essa semaninha de descanso aí, para poder ajudar o ouvinte a entender essa história toda que é a política. Bom café para vocês, gente. Depois eu volto aí com uma dose reforçada. Valeu. Obrigadão, até mais. Hoje, na última reportagem da série especial sobre as emendas impositivas, Felipe Pereira fala o que os vereadores pretendem investir e quanto, né, em outras áreas que